Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formulice e hoje eu vou fazer um videozinho aqui especial para responder uma pergunta aqui de uma das pessoas, um dos alunos aqui que acompanham a gente no canal, o João, tá? Qual que é a situação que o João tem? Ele está fazendo um sistema para uma votação, né? Então para conseguir simular ali como se fosse uma urna eletrônica, né? Na verdade funciona bem parecido com uma urna eletrônica. E aí ele está com uma dificuldade que ele precisa fazer o seguinte: ele quer coletar algumas informações que estão dentro do cadastro de candidatos dele para que preencha um formulário já de forma mais automática. E uma das informações é justamente o cálculo de idade ali desse candidato. Tá? Então como que a gente pode fazer isso? Eu vou fazer aqui, eu não estou com o arquivo do João, mas vou fazer aqui uma simulação bem próxima disso. E isso é bem legal para todo mundo que precisa fazer essa questão. É sempre legal, né, você coletar um dado, seja de um cadastro, às vezes de um produto, de uma pessoa, de um cliente, enfim, né, do que for, e você fazer preenchimentos, né, automáticos com base nas informações daquele cadastro que você tinha. Tá? Então eu vou usar aqui uma planilha 1, tá? Então essa planilha aqui eu vou colocar ela como candidatos, tá? Então eu vou chamar ela aqui de candidatos. E aqui eu vou simular alguns candidatos, tá? Então eu vou ter aqui um número que representa ali esse candidato, por exemplo. Tá? Então seria o número lá que a pessoa vai usar para votar nesse candidato qualquer. Aí aqui a gente vai ter a questão do nome dele, tá? Então eu vou colocar aqui candidato. Depois eu vou colocar aqui a data de nascimento. Tá? É lógico que numa situação real ele vai ter lá a lista dessas pessoas, né, e já ter essas informações. Eu não tenho isso daqui. Então o que eu vou fazer? Né? Eu vou simular aqui, né, pessoas diferentes aqui, tá? Então, opa, até escrevi número aqui errado, deixa eu corrigir. O que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou colocar talvez aqui 15 candidatos, tá? Então eu vou deixar aqui 15 candidatos, vou colocar aqui para ele preencher como série. Pronto, então 15 números ali qualquer. Não vou me preocupar aqui em deixar isso em formato, nada do tipo, não é o meu propósito aqui. O candidato, né? Eu não vou ficar inventando nome aqui para os candidatos em si, mas aqui apareceria o nome da pessoa, né? Então eu vou deixar aqui como candidato 1, tá? E aí até o candidato 15 lá, tá bom? Então do candidato 1 até o candidato 15. E aqui o nascimento, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para ele chutar um valor qualquer só para eu ter datas de nascimento aqui, tá? Então, sei lá, eu vou colocar aqui que esses candidatos, eles têm uma data de nascimento que é aleatória, igual, né? Aleatório. Isso é super legal, você ter um jogo de cintura para criar dados, inventar dados, para você testar seu sistema é muito bacana. Quando você faz o sistema sem dados para testá-lo, provavelmente você vai se pegar aí com alguns bugs quando o seu sistema estiver rodando. Então é sempre legal você saber como contornar para criar dados, inventar dados e criar um cenário, né, para você poder testar se a sua lógica funciona bem. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Olha, então vou pegar esse aleatório entre, que vai gerar um número aleatório entre dois valores, tá? E aqui nos valores, como eu estou trabalhando com data, para facilitar a minha vida, eu vou colocar aqui, ó, data.valor, e aí dentro do parênteses desse cara eu vou escrever a data que eu quero que ele comece a chutar aqui para mim. Eu vou colocar 1º de janeiro de, sei lá, 1965, por exemplo. Então, fechou. E agora até quando que eu quero que esteja valendo, tá? Eu vou colocar aqui até 31 de dezembro de 1995, por exemplo. Tá? Então, deixei um range aí, 95. Deixei um range aí para que ele teste essa informação. Deixa eu só colocar esse carinha aqui, que eu coloquei ele dentro da mesma fórmula. Tá? Então, data valor do primeiro, agora sim, ponto e vírgula, data valor do segundo, né? Deixa eu tirar esse ponto e vírgula que está sobrando aqui. Pronto. E aí eu vou fechar aqui os dois parênteses e vai aparecer um número mais ou menos assim. Eu vou vir aqui, vou colocar ele como data abreviada e pronto, ele virou ali uma data de nascimento, né? Então ele vai ficar mudando aqui porque está como aleatório. Então olha lá, esse nasceu 29/10/90, 24/2/90 e assim por diante, tá? O que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou aproveitar e dar um Ctrl C e vou colar como valores em cima dele mesmo, para parar de ficar mudando, ok?
Aí o que eu poderia fazer se eu quisesse facilitar aqui meu código, tá? Eu vou fazer de duas formas diferentes até para ficar aí para vocês como opção. Se eu quisesse resolver isso aqui só com Excel, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, ó, idade. E aí aqui eu posso calcular essa idade, deixar ela já calculada, para não ter que colocar essa conta dentro lá do código, tá? Então, às vezes o pessoal acha mais fácil assim. Eu vou calcular aqui, mas eu vou também calcular lá no código para mostrar as duas formas aí para vocês, tá bom? Então, como que eu posso calcular a idade? Eu posso usar uma fórmula que ela é meio escondida aqui no Excel, que é igual a DataDiff, né? Essa fórmula aqui, ela não aparece, né, dentro das opções do Excel, tá? Não faço ideia do porquê isso, até já pesquisei, e mesmo a Microsoft não coloca muitas informações do porquê disso, mas ela não tem os argumentos e tudo mais, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu preciso mostrar para ele uma data inicial, uma data final, e também preciso mostrar para ele o formato que eu quero que ele calcule isso, tá? Então a data inicial vai ser o C2 ali, que é a data de nascimento. A data final vai ser a data de hoje. Então aqui eu vou colocar hoje, abre e fecha parênteses, tá? E por último, eu vou colocar aqui, olha, um A, tá? Então eu vou fazer exatamente dessa forma, ó. C2, hoje, A. Da onde que eu estou tirando isso? Se você clicar aqui na ajuda dessa fórmula, ele vai abrir aqui a base de dados da própria Microsoft com relação a essa fórmula DataDiff, tá? Meu Excel aqui está dando uma travadinha, mas pensou e resolveu, ó. O que ele tem aqui como argumento dessa fórmula? Primeiro, a data seria a data de início, que foi aqui a nossa C2, que é a data de nascimento, né? Então ele coloca ali que tem que ser numa janela e tudo mais, mas enfim, já está atendendo. Depois, uma data final. O que essa data final aqui faz? Ele vai ser o que ele vai usar como parâmetro para fazer essa comparação aí de datas, tá? Então, de períodos. E aí aqui, olha, você tem a unidade, tá? Então aqui ele coloca, olha, número de anos completos. Inclusive, ó, ele não aceita o A, ele tem que ser Y, tá vendo? Ó? Então, deixa eu colocar Y aqui. Então ele não aceita o A, vai ter que ser Y. Deixa eu só ver se ele não está na versão em inglês aqui. Não, tá certo. E depois ele tem várias outras opções. Olha. Então, ano completo é para idade. Por exemplo, meses completos, número de dias dentro do período, número de que você vai ter ali de meses, né, com base no dia, e assim por diante. Né? Então vai ter o YM, o YD e assim por diante. E aqui você tem alguns dados e inclusive exemplos ali. Aqui no exemplo ele colocou A, né? Então pode A sim. Então aqui no próprio exemplo ele colocou A ali dentro, só esquecer de traduzir ali na tabelinha, isso acontece às vezes, tá? Mas o que vai acontecer? Então quando eu fizer isso, né, vou fechar aqui o parênteses dessa fórmula, ele deu aqui um errinho, deixa eu trocar aqui para Y, pronto, com A ele não aceitou, realmente até aqui está errado, tá galera? Toma cuidado com isso às vezes aí nas ajudas da Microsoft, por conta da tradução automática que eles usam, então tem que ser Y aqui mesmo, tá? Pensando ali em year, né? Que seria ano em inglês, tá? Então essa pessoa que nasceu lá em 29/10 de 1990 está com 33 anos, o que está certo. Se eu arrastar aqui agora, ele já calculou de todo mundo. Então, eu poderia fazer isso e depois só no meu user form coletar essa informação. Esse é um jeito, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer colocando isso aqui dentro de um user form. Tá? Então, eu vou aqui no VBA, Alt F11 para chegar aqui no VBA. Lembrando que eu tenho que estar lá com a guia de desenvolvedor habilitada. Vou clicar aqui com o botão direito, inserir user form, tá? Então esse vai ser o user formzinho aqui que eu vou utilizar. Tá? Eu vou deixar ele aqui um pouquinho maior e aqui vou começar aqui no F4 a configurar esse meu user form. Começando, eu gosto de trabalhar aqui no categorizado. Vou dar um nome para o meu user form, tá? Então eu vou chamar ele aqui de FR votação, votacão, né? Porque eu não uso nem cedilha e nem til. Depois disso, já vou aproveitar, vou tirar esse caption aqui porque eu não gosto dele, tá? Então eu tirei o caption lá em cima para não ficar aquele user form 1 ou qualquer outro texto ali, porque eu não gosto disso. Depois disso, esse carinha aqui já está meio que pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar as informações que eu quero que apareçam ali, né? O que eu tenho aqui de informação? Eu quero que a pessoa preencha lá um número, né? Então eu quero que a pessoa escolha um número. Então eu vou colocar uma text box, tá? Aqui do número, ok?
Inclusive eu vou fazer esse formulário, lógico que não é para uso, é só como exemplo. Então eu vou fazer informações duplicadas aqui de propósito, tá? Até para mostrar a diferença de preenchimento para vocês poderem visualizar como ficaria para vocês, tá? Na primeira linha eu vou colocar aqui, olha, uma caixinha para o número, tá? Então aqui eu vou chamar ela até de TB num, que é o número do candidato. E aí ela tá até num tamanho legal aqui. Vou pegar aqui, olha, vou colocar uma caixinha que eu vou deixar para o nome do candidato, tá? Então aqui vai aparecer TB candidato. Depois eu preciso de uma caixinha para a idade do candidato. Tá? Então, basicamente, são essas informações aí que eu vou colocar aqui, tá bom? Então, apareceu lá, coloquei o nome, mudei de caixa, ele vai buscar essas duas informações. Aí depois, eu vou colocar aqui embaixo, olha, uma label, tá? Eu faria desse jeito aqui de baixo, tá? Uma label e uma outra label aqui, ó. Então, duas labels que vão fazer o mesmo papel da caixa de texto. Por isso que eu falei que eu estou fazendo duplicado aqui, tá? Mas só para dar um exemplo diferente aí. A primeira label, eu vou chamar ela aqui, olha, de LB candidato. E a segunda label, eu vou chamar de LB idade. Beleza. Com isso, galera, agora eu só preciso tirar esses captions daqui, tá? Então, eu tiro o caption e tiro esse outro aqui também, tá? Então, e vou colocar aqui um botão para ele salvar essa informação, tá bom? Não precisa do botão, né? No caso aqui, eu só quero mostrar a questão do preenchimento mesmo. Beleza, vou rodar isso daqui, olha. Então, tá aqui meu formulário. Essa caixinha aqui, a gente precisa tomar cuidado com o preenchimento dela. Por quê? Aqui a pessoa não pode sair escrevendo qualquer coisa, porque senão quando esse cara for procurar, ele não vai achar nada. Então isso vai ser um problema. Então essa caixinha aqui eu vou controlar o preenchimento dela, esse é o nosso primeiro passo, tá? Então aqui eu vou vir na caixinha, vou vir aqui no evento Enter dela, tá? Eu gosto de fazer aquela questão de textos padrão e tudo mais, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, até deixa eu limpar tudo. Vou criar aqui User Form Initialize, tá? Então User Form Initialize, tá? Só para poder ter um controle que fique bonitinho ali, bacana, tá? Vou criar aqui embaixo desse User Form Initialize, vou criar uma sub TP, vamos olhar, ATTPS, ATTP só, beleza? E aqui em cima eu vou criar três variáveis, tá? Então, dim que está no nível de módulo, tá? Porque eu vou usar elas, posso usar elas onde eu quiser, tá bom? Então, dim, vou definir a primeira variável que é num as string, tá? Isso aqui eu vou dar um tab só para ficar mais organizadinho, mais fácil de identificar. Depois, eu também quero um dim candidato as string, tá? Tudo aqui vai ser texto, tudo bem? E, por último, eu tenho um dim idade as string, tá? Beleza. Isso aqui vai me ajudar já. E aqui nesse carinho, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele colocar informações dentro daquela caixa de texto. Então, num vai ser igual, deixa eu ver aqui, mi.num, num vai ser igual, e aqui eu vou colocar um texto padrão para ele, né? Então, eu vou chamar aqui número, só número, né? E 3 pontinhos, beleza. Candidato vai ser igual, e aqui eu vou colocar candidato, 3 pontinhos. Depois, idade. Perceba que você pode fazer isso aqui para quantas caixas você tiver, tá? E fica bem agradável aí na aplicação. Idade, 3 pontinhos, beleza. Então isso daqui já vai ajudar a gente. Dentro do user form, agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um call, né? Então chama essa sub que eu acabei de criar, né? mi.attp, né? Então ele vira até um procedimento ali dentro do seu módulo, tá? Do seu user form. Depois que eu coloquei então essas informações aqui dentro, então ele já está ali dentro, eu vou fazer o seguinte, ó, with me, então dentro do formulário, and with. Isso aqui serve só para configurar aquelas caixinhas e ficar bonitinho pra gente, tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha, ponto textbox candidato ponto value vai ser igual a candidato. Ponto textbox
num.value vai ser igual a num. Ponto textbox. Opa, eu esqueci de trocar o nome de uma delas. Deixa eu trocar aqui, ó. Essa textbox aqui é a TB idade. TB idade, tá? Então eu vou colocar aqui ponto TB idade ponto value vai ser igual a idade, tá? Então isso aqui já vai me ajudar bastante, ok? Agora preciso fazer também, como eu estou fazendo aqui duas vezes, eu vou fazer a mesma coisa para LB, tá? Então ponto TB LB candidato ponto caption, né, que não é valor, é caption, vai ser igual a candidato, e ponto LB idade ponto caption, e aqui são só duas, né? Vai ser idade, beleza? Então se eu rodar assim, olha, apareceu aqui número, esse aqui não apareceu porque eu digitei alguma coisa de errado nos dois aqui, idade, beleza? Deixa eu ver o que eu digitei de errado ali. Então, candidato aqui, olha, eu digitei errado, digitei sem um N, né? Então por isso que ele não colocou nada. Então se eu rodar aqui, ó, consertei número, candidato, candidato, idade, beleza. Aqui que eu vou fazer aqui, eu vou fazer a mecânica de entrada e saída só do num, tá? Então eu vou vir aqui no TB num, vou vir no evento enter, e aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer o if me.tb num, e aqui end with, e vou fazer uma verificação. If.value é igual a num, then .value é igual a empty, né? Então, até esse aqui pode até ser mais fácil, né? Normalmente eu coloco mais coisa aqui, nem precisa desse if aqui, olha. Então, if, aqui me.tb num.value, tudo mais, e é isso aqui eu só vou copiar para cá também, me.tb num, beleza. Então, se a própria caixa tiver como num, ele vai deixar vazio. E depois, no exit, eu vou fazer o inverso. If me.tb num.value igual a empty, then me.tb num.value vai ser igual a num, que é o meu texto padrão. Então, se eu rodar assim, olha, tá lá dentro, aí fica vazio, né? Sair daqui, ele tinha que voltar. Então, deixa eu vir aqui. TB num, escrever num. Hoje está difícil de digitação aqui, né? Então, pronto. Então, saí, voltou o número, entrei e ficou. E esses aqui eu não vou mexer, tá? Vocês vão entender daqui a pouco porque que eu não vou me preocupar com eles. Aí agora, vamos lá. Então, agora chegou o momento, né, de fazer a mecânica. Esse cara aqui, se eu estou falando que ele é a minha configuração, ele é a minha base, eu não posso escrever nada diferente de 1 a 15. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou desligar o preenchimento de letras, porque só tem número ali, né? Então, eu vou vir aqui no keypress, tá? Então, tb num keypress, eu vou falar o seguinte, olha, if keyASCII, que é o código de número, é menor do que 48, or keyASCII é maior do que 57, then keyASCII é igual a 0. Tá? Então, isso aqui vai impedir que a pessoa digite qualquer texto ali dentro. Então, agora a pessoa pode digitar o que quiser e não vai entrar, só número que entra. Então, eu posso digitar 1, posso digitar 2, posso digitar 25, né, e dá certo. Só qual que é o problema aqui agora, né? O próximo problema. Esse 25 aqui é um problema. Por quê? Ele tem que ser um número dentro daquilo que ele permite, né? Dentro daquilo que eu tenho de opções. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, eu poderia transformar isso aqui numa caixa de combinação, e seria até mais fácil, tá? Mas como eu sei que no projeto original está sendo usado com caixa de texto, por isso eu estou deixando caixa de texto aqui, tá? Mas o que eu vou fazer aqui então? Eu vou vir no evento exit, né? Então ele está verificando, olha, se por acaso ele está empty, então coloca num. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar isso aqui para baixo e depois vou colocar aqui, ó, exit sub, porque daí eu não preciso continuar com o resto. E end if, tá? Agora, se ele passou por ali e não está vazio, né? Então, se ele não é vazio, sinal que tem algum número. Então, eu quero que ele verifique se aquele número existe ou não, tá? Então, eu vou falar para ele o seguinte, olha, a minha planilha lá, eu chamei ela aqui, olha, de candidatos, tá? Então, eu vou dar um nome para ela aqui que vai ser WC. Só para ficar bem fácil aqui mesmo, tá? Eu vou chamar ela de WC, ok? Então, o que eu vou fazer? Agora, toda vez que eu quiser falar dela, eu só chamar WC. E eu vou falar para ele o seguinte, olha, o if
WC e vou deixar aqui um end with. Tá? E aí, beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para ele, olha, vai lá naquela planilha e procura esse número para ver se existe, tá? Então, if ponto range, ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ou seja, o que eu estou falando para ele? Seleciona essa coluna inteira, tá? Selecionou aqui a coluna inteira. Aí aqui você vai procurar alguma coisa, então ponto find, abre o parênteses, o que eu estou procurando? É what, dois pontos igual. Eu estou procurando a informação que está aqui no número, né? Então, como é que eu faço para colocar essa informação aqui? Tá? Então, eu vou falar para ele o seguinte. Se ele, por acaso, fez essa pesquisa e procurou o mi.tbnum.value, o que ele vai achar, né? Vírgula, look in, dois pontos igual, porque eu quero que ele busque em valores, então x0 values. Isso aqui serve para configurar a sua pesquisa, tá? E look at, dois pontos igual a x0 row. Opa, row. Né? Então, se isso, ele fez essa pesquisa aqui lá, tá? E aí, o que vai acontecer? Se isso daqui, esse retorno é vazio, is nothing, quer dizer que ele não achou o que ele estava procurando. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa. End if. O que eu vou fazer? Eu vou avisar a pessoa. Tá? Então, message box. Candidato não encontrado. Favor informar o número de um válido. Um número válido de candidato. Um número válido de candidato. Né? E aí eu vou colocar aqui um VB critical, porque isso daqui é um erro, né? Para aparecer aquele xão vermelho. E depois eu vou colocar aqui um título, né? Então, candidato não encontrado, né? Ou até, melhor, vai, número inválido, para não ficar repetitivo. Beleza. E aí, se ele fez isso, eu vou colocar aqui mi.tbnum.value é igual a num. E aí, exit sub. Nem preciso do exit sub. Posso colocar um else aqui direto. Aí, o que vai acontecer? Ele fez isso daqui, né? Agora, isso vai ser acionado toda vez que ele não achar o número. Tá? Vamos ver isso aqui rodando. Então, eu vim aqui e coloquei o número 2, por exemplo. 2 existe, que é o candidato 2. Sair, ele não fez nada. Isso está certo por enquanto. Agora, se eu colocar 25, 25 não existe. Então, ó, número inválido, candidato não encontrado, favor informar o número de candidato. Né? E aí, voltou a ficar número. Entendeu? Beleza. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Né? Caso contrário, então, nesse else aqui, eu vou fazer o preenchimento daquelas caixinhas lá. Tá bom? Então, como que eu faria o preenchimento dessas caixinhas aqui? Como que eu vou coletar essas informações? Primeiro passo que eu preciso identificar em qual linha está o candidato que a pessoa procurou, que a pessoa votou. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, dim ls double, tá? Então, eu vou definir um L aqui, que é a variável onde eu vou guardar essa linha aí, tudo bem? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele fazer o seguinte, ó, L vai ser igual a ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, quase a mesma coisa dessa linha grande aqui, ó. Fecha aspas, parênteses, ponto find, ou seja, procura, find, procura. O que eu estou procurando, né, o what? Eu estou procurando mi.tbnum.value, ou seja, o valor que está na caixa de texto do número, né? Look in, dois pontos igual a x0 values, look at, dois pontos igual a x0 row, e eu quero que ele salve a linha onde ele encontrou essa pessoa ali na variável L, então ponto raw, tá? Beleza, então ele tem essa linha salva. Então agora, se eu fui lá e coloquei o número 2, ele já sabe que eu estou aqui na linha 3, tá? Não precisa de for, de while, nem nada para achar isso, tudo bem? Aí, o que eu vou fazer? Eu quero que ele pegue, então, agora esse nome do candidato e coloque lá naquela variável. Então, mi.tb candidato.value vai ser igual a ponto range, cifrão B, cifrão e comercial L.value. Tá? Então, agora, toda vez que ele sair e encontrou um candidato, ele vai colocar isso daqui dentro desse campo. Tudo bem? Então, isso daqui vai ficar legal.
vamos testar até aqui, né? Então eu vou colocar ali 2, por exemplo. Então eu vou ver aqui, ó, candidato 2. Agora eu vou colocar aqui 8, candidato 8, né? Então tá funcionando. Beleza, agora como é que a gente faz para colocar essa idade ali para funcionar, né? Então, como eu disse, eu poderia simplificar e só pegar aqui o valor da coluna D do mesmo jeito que eu fiz ali para o nome. Poderia fazer exatamente a mesma coisa, tá? Vou fazer isso aqui primeiro. Depois eu vou substituir por fórmula para vocês verem como pode fazer, tá? Então aqui, ó, nesse caso eu posso fazer o seguinte, ó, mi.tb idade.value vai ser igual a .range, cifrão D, cifrão e comercial L, .value. Tá? Então, o que ele vai fazer nesse caso? Vou rodar, ó, vou colocar 8, ele foi lá, candidato 8, tá aqui, ó, candidato 8, tem 46 anos. Aí agora eu vou colocar outro, vou colocar aqui 12, né? Então, o candidato 12, já apareceu aqui, tem 42 anos, tá certo, então ele tá buscando bonitinho. O que eu preciso fazer aqui para melhorar isso, né? Eu preciso fazer o seguinte, eu preciso pegar agora, e se a pessoa vier aqui e deixar em branco e sair? Né? Então, deixou em branco e saiu. O que ele vai fazer aqui? Essa informação também tem que voltar a ser candidato e idade. Tá? Então, como que eu posso fazer isso? Eu vou colocar esses dados em 2 pontos. Ó. Aqui, então esse no caso do empty, tá? Então, mi.tb candidato.value vai ser igual a candidato, que é a minha variável, e mi.tb idade.value vai ser igual a idade. Aí eu já vou aproveitar aqui, já vou deixar aqui também, olha, mi.lb candidato.caption, que a gente vai usar daqui a pouco. Isso aqui numa situação real, recapitulando, eu não precisaria, é só porque eu vou fazer 2 exemplos na mesma aula hoje, tá? Então, lb candidato.caption é igual a candidato e mi.lb idade.caption vai ser igual a idade, tá? Então, desse jeito, agora eu fui lá, coloquei 8, preencheu, né? Esse de baixo ainda não está mexendo. Aí vem aqui, limpei isso aí, ó, voltou candidato e idade. Aí funcionou. Qual que é o próximo bug que a gente vai consertar agora? Coloquei 8, preencheu. A pessoa veio aqui agora e colocou 25. Deu erro, só que, ó, ficou os dados do candidato anterior. Então, como é que eu faço para consertar isso? Eu vou pegar aqui, ó. Essas linhas que eu acabei de colocar aqui em cima, eu também vou colocar elas aqui embaixo. Eu poderia até copiar e colar, mas eu vou escrever aqui de novo. mi.tb candidato.value vai ser igual a candidato e mi.tb idade.value vai ser igual a idade. Como eu disse, eu já vou aproveitar e já vou fazer o LB aqui. mi.lb candidato.caption vai ser igual a candidato e mi.lb idade.caption vai ser igual a idade. Tá? Então, se eu rodar desse jeito agora, fui lá, coloquei 8, preencheu, voltei. Coloquei agora 28, não tem. Então, apareceu a mensagem de erro, né? Dei OK, ó, já voltou todo mundo pro texto padrão. Então, agora a chance de ficar errado é muito menor, tá bom? Beleza, então aqui já resolveu aí a situação, tá? Que a gente vai fazer agora? Um segundo exemplo. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui no label. Então eu vou colocar aqui no label a mesma informação, só para você entender a diferença de colocar no label e de colocar na text box. E eu vou fazer o cálculo de idade, ao invés dele pegar lá do Excel, ele vai calcular dentro do próprio VBA, para preencher o label, tá? Então, para exemplificar aí as duas possibilidades, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui embaixo, eu vou fazer o preenchimento das labels agora. Então, mi.lb candidato, que é o mais fácil, .caption, vai ser igual a, e esse não tem diferença, a mesma coisa de cima, .range, cifrão B, cifrão E comercial, comercial L, .value. Então, isso aqui não muda nada, né? O que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou precisar calcular esse período parecido com o que a gente fez lá no Excel. Lá no Excel, a gente usou a fórmula DataDiff, que é uma fórmula escondida aqui dentro do Excel, né? Então, por algum motivo, essa fórmula ela é muito escondida aqui dentro, ela não aparece os argumentos e tudo mais. Aqui dentro do VBA tem um problema. Existe uma função diff com 2 Fs, né? E ela não é a mesma coisa da DataDiff que a gente usou lá no Excel, tá? Então ela não funciona da mesma forma, principalmente por conta de quê?
Lá no Excel, quando eu coloquei aquele Y sozinho, né, então deixa eu até mostrar aqui, ó. Opa, quando eu coloquei aqui aquele Y sozinho, o que ele estava mostrando aqui? Ele estava mostrando quantos anos completos ele tem nessa data. Então ele não está pensando ali só na diferença de um ano menos o outro. Não, ele está considerando anos completos. A date diff que você tem lá no VBA, não. Ela vai fazer a diferença só entre o número do ano. Né? Então ele vai dar um ano errado. Eu vou fazer ele aqui em passos diferentes para você ver como é que ele funciona. Tá? Então eu vou falar o seguinte, ó, mi.lb ponto lb idade ponto caption, né? Então o caption dela vai ser igual, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, vou mexer aqui, ela vai ficar dando errado, só para você entender o que está acontecendo, e aí depois eu vou consertar isso, tá? Então aqui eu vou colocar então date diff com 2 Fs, abro parênteses, tá? E aqui eu vou colocar as informações que eu quero. Primeiro é intervalo. O que é o intervalo, galera? É a parcela de tempo que eu quero que ele considere. Então aqui eu quero que ele considere anos, tá? Então para isso eu vou colocar 4 y ali dentro, minúsculos, tá? Então 4 y minúsculos ali dentro. Vírgula. Depois a primeira data. O que é a primeira data, né? Essa data 1 vai ser a data final do processo, tá? Então, ou melhor, desculpa, a data inicial do seu processo, tá? Então no caso aqui vai ser justamente a data de aniversário da pessoa, tá? Ou melhor, de nascimento. E isso está lá na nossa coluna C. Então, ponto range, cifrão C, cifrão é comercial L, ponto valor. Tá? Deixa eu colocar aqui maiúsculo de novo, ponto valor. Vou colocar aqui essas letras em maiúsculos só por conta de mania. Beleza, então isso aqui vai funcionar. E depois eu preciso da data 2. O que é a data 2? É a data atual, né? Então aqui eu posso usar tanto date quanto now. Eu vou usar o now porque o now costuma dar menos bug para isso. O que é o now? Ele pega o horário e a data do computador naquele momento, tá? Beleza. Então isso daqui vai calcular lá pra gente. Eu vou rodar assim para você ver como é que fica. Tá? Então eu coloquei lá 8. É isso aí. Olha lá, aqui que ele está calculando com data diff, ele pegou 46 anos. E tá certo, a pessoa ainda não fez aniversário, porque ela fez aniversário em outubro. Só que aqui no label, olha, tá dando 47. Então, como é que eu faço para os dois ficarem iguais, né? Para ficar certo? Como que eu conserto isso? Eu preciso levar em consideração que ele vai dividir. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Int. O que é int? Ele pega a parcela inteira de um número, tá? Então, todo número antes da vírgula. Dividido por 365, né? Então, isso daqui, olha, o que ele vai fazer? E esses carinhas eu vou trocar por um y só. Tá? Ao invés de todos os y. Então assim vai pegar o número de dias, que eu até posso colocar D aqui, vai confundir menos. O número de dias que você tem entre a data 1 e a data 2 e dividir isso por 365. Tá? Então se eu fizer isso, né, ele vai colocar 8, olha lá, bateu. Deixa eu pegar uma pessoa mais velha aqui, ó. Aqui, o 7, candidato 7. Né? Bateu também deu 57. Porque a gente está em janeiro ainda, então vai ficar mais difícil mostrar o próximo bug aqui. O que tem aqui, galera, ainda? A questão de ano bissexto, tá? Então, ainda existe uma possibilidade, porque uma pessoa lá que viveu 57 anos, ela já passou várias vezes por anos bissextos. E como eu estou dividindo por 365, e tem ano, de cada 4 anos vai ter 366, quando chegar perto do aniversário da pessoa, ele vai dar errado o valor, tá? Então, se eu tivesse aqui alguém que nasceu em janeiro, daria para mostrar isso mais fácil. Mas, enfim, vai dar errado. Como é que eu conserto esse bug? Eu vou mexer mais um pouquinho ali, olha. Eu, ao invés de dividir por 365, eu vou dividir por 365.25, tá? Isso daqui, esse ponto 25 é para ajustar essa questão do ano bissexto, tá bom? Beleza. E aí o nosso código está pronto aí para as duas condições, ó. Coloquei 8, as duas informações. Coloquei aqui 12, beleza. Coloquei 25, não vai. Consertou o campo de cima e o campo de baixo. Ótimo. Aí agora, galera, só para a gente finalizar isso daqui, por que eu coloquei caixa de texto e coloquei label? Né? Por que eu quis fazer os dois exemplos aqui nessa situação? Por conta do seguinte, se você coloca um caixa de texto, tem um problema. A pessoa pode colocar aqui 7, por exemplo. Aí colocou candidato 7, 57. Aí a pessoa pode vir aqui, ó, digitar outra coisa. Então você tem que controlar essa situação.
Enquanto aqui no label, como é uma informação só de leitura, né? Então eu não quero que isso seja preenchido. Aqui a pessoa não tem como mudar, ela só consegue ler, né? Então, quando eu vou fazer desse jeito, eu costumo usar label, já para não ter dor de cabeça, tá? Poxa, Lucas, mas tem como você impedir que a pessoa faça essa mudança? Tem, com caixa de texto tem. Eu posso fazer o seguinte, posso vir aqui selecionar essas duas caixas de texto, vir aqui na propriedade, vou colocar aqui o locket dela como true, tá? Então o que vai acontecer assim, ó? A pessoa vai colocar lá o número e depois aqui não consegue mudar nada, né? Então vai ficar piscando ali o cursor, mas ela não consegue mudar nada. Só que eu acho, aí é uma opinião, tá? Eu acho que fica feio, assim, porque se a pessoa consegue selecionar, na minha opinião, tá? Isso é uma questão bem de visão mesmo, tem que ser um campo que a pessoa consiga editar, senão eu coloco o label para ficar claro para todo mundo, né? Não ficar alguém tentando, olha, eu não consigo tocar aqui o candidato. Por quê? Você quer sair de férias e você quer ter tranquilidade, ninguém te ligando porque não consegue mudar um campo que nem era para mudar mesmo, tá? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, né? Então aqui foi um preenchimentozinho simples, né? Justamente para trazer essa questão de idade aí, que eu sei que pega bastante no Excel, dá trabalho, todo mundo se confunde usando a tal da data diff, e aqui no VBA o negócio fica um pouco mais confuso ainda. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, compartilhem, divulguem para quem você sabe que gosta de Excel, gosta de VBA, isso ajuda a gente a crescer, chegar para mais pessoas e conseguir trazer mais conteúdo para todo mundo. Quero que também fique sabendo que a gente tem os nossos cursos de Excel, de VBA, gestão da qualidade, metodologia industrial, é só acessar aqui o primeiro link da descrição, onde você vai ter acesso ao nosso site com todas as nossas informações, tudo que você precisa saber está lá e direto contato para você poder falar comigo e a gente poder achar a melhor estratégia de desenvolvimento para você, saindo do zero se for necessário, até você se tornar um expert em Excel e em VBA. Tudo bem? Muito obrigado, galera. Até o nosso próximo vídeo.